Então, amados, vamos para a palavra de Deus essa noite. Eu gostaria de estar fazendo no início aqui a leitura de Apocalipse 3, do versículo 1 até o versículo 6, e depois nós vamos meditar mais especificamente aí em trechos dessa palavra. Então, a palavra do Senhor diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, algumas considerações introdutórias aqui antes de nós voltarmos para a palavra. O livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João quando ele estava lá preso na ilha de Patmos, né? Sabemos lá em Apocalipse 1 e 9 que ele estava preso por pregar o Evangelho, e de lá ele é tomado, né, por essa experiência extraordinária, maravilhosa, e recebe essa revelação do próprio Jesus para escrever o livro de Apocalipse e para escrever estas cartas endereçadas a essas igrejas, que são, né, as 7 igrejas que nós chamamos da antiga região da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, na noite de hoje, vamos meditar o que Jesus falou para aquela igreja, né? Outra consideração importante, amados, acreditamos, né, que a melhor interpretação teológica das cartas, aqui até o capítulo 3, essas cartas, é que sabemos que historicamente, originalmente, elas foram escritas para essas 7 igrejas, mas cremos pela palavra de Deus, por serem inspiradas por Deus, que o ensinamento, apesar de coisas específicas terem sido faladas para aquelas igrejas, os ensinamentos e as lições que são aprendidas com essas cartas servem para toda a história da igreja, inclusive se estendendo aos nossos tempos. Então, tudo que é ensinado aqui, que é exortado e elogiado a essas igrejas, a todas elas, serve de lição para a igreja na atualidade, tanto nos acertos quanto nos erros de cada uma dessas igrejas. E mais uma consideração rápida: quando a palavra de Deus fala aqui ao anjo da igreja, também cremos que a melhor interpretação, isso é quase um consenso entre os bons teólogos, que ali não era um anjo mesmo, era endereçado ao pastor da igreja, aos pastores daquelas igrejas. Dito isso, então, essas considerações introdutórias, eu quero voltar novamente na palavra e fazer a leitura novamente do versículo 1 até o verso 3, que diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Primeiro ponto aqui, amados: Sardes era uma cidade importante lá na região da Ásia Menor. Era uma cidade bem importante e não quero hoje falar muito da cidade, mas podemos dizer que era uma cidade comercial, que tinha
uma grande importância naquela região, mas era uma cidade que estava mergulhada em depravações e imoralidades. Naquela época, toda aquela região estava sob o domínio do Império Romano. Então era uma cidade que inclusive tinha um templo que foi edificado lá em Sardes para se cultuar o imperador e a sua família, que era uma prática muito usual naquela época, se cultuar o imperador e a família do imperador, porque o imperador romano era considerado um semideus, como se fosse um deus encarnado. Então lá em Sardes eles disputavam, com outras cidades da região por ter um templo dedicado ao culto ao imperador e a sua família, além do panteão lá de deuses da religião da época romana, que era politeísta, tinham centenas e milhares de deuses. Então era uma cidade que muito da sua depravação e imoralidade estava ligada a esses cultos, enfim, a esses deuses. Dito isso, vamos nos ater agora mais no conteúdo da mensagem de Jesus para essa igreja. Outro ponto aqui, amados. Jesus ele inicia dizendo que conhece as obras daquela igreja. Conheço as tuas obras. Não a máscara que ela estava usando. Pois, amados, visivelmente a igreja ia muito bem, mas Jesus conhece as verdadeiras obras e as verdadeiras intenções do coração. Aquela igreja, amados, era uma igreja que aos olhos dos membros dela, ela ia muito bem. Ela tinha fama de estar viva, era uma igreja famosa. Aquela igreja, aos olhos das outras igrejas das outras regiões, era uma igreja que ia bem. Era uma igreja famosa por supostamente ser uma igreja avivada. Tinha fama de estar viva. Uma igreja que tem fama de estar viva é uma igreja que nós podemos dizer e chamar de uma igreja avivada. Era assim que os membros daquela igreja se viam. Era assim que as pessoas de fora da igreja, na cidade e em outras cidades viam aquela igreja. Mas não é essa a visão que Jesus vê. Não é isso que Jesus olha. Naquela época, amados, não existia templo. Não existia templos porque o cristianismo era uma religião proibida, lá até o ano de 313, quando foi proibida a perseguição aos cristãos, e aí pôde-se começar a construir templos religiosos cristãos. Mas a igreja existia, se reunia nas casas, já existia muitos cristãos naquela época, e já tinha todas essas questões que de certa forma envolvem a igreja hoje em dia. E eu quero trazer uma analogia, dito isso também, que naquela época, não estou dizendo que naquela época tinha templos porque não tinham, mas tinha toda a estrutura da igreja. E eu já quero trazer uma aplicação para os nossos dias, para a nossa realidade aqui. Como eu disse, essa mensagem é para nós, era para Sardes, mas é para nós, é para toda a história da igreja, é para todo o tempo. Amados, talvez se nós perguntássemos, pastor Paulo, qual é a avaliação de nós aqui, membros da igreja Madureira, como é que é a avaliação da nossa igreja? Talvez você dizer, nós temos um templo bonito, nós temos uma estrutura boa, um som maravilhoso, um salão de festas, um estacionamento coberto, uma estrutura maravilhosa ali atrás, com outro estacionamento, sala para as crianças, departamento de ensino, enfim, diversas congregações, igrejas menores plantadas em bairros da cidade, muitos membros, poderíamos dizer que talvez uma das igrejas evangélicas mais expressivas do nosso município de Tramandaí. Uma igreja que visivelmente, para nós, teríamos talvez essa visão. E se perguntasse para alguém de fora, talvez seria algo semelhante. A igreja Madureira é uma igreja grande. É uma igreja que tem um templo bom, uma estrutura boa, tem bastante gente congregando lá. E eu vou já dizer aqui, amados, não tem nada de problema nisso. Graças a Deus por nós ter essas cadeiras confortáveis, toda essa estrutura, isso é bênção de Deus, mas isso é para o nosso conforto, isso é para o nosso deleite, para o nosso desfrute, e eu creio que é Deus que abençoa essa igreja, porque há quase 30 anos atrás, quando os pastores aqui vieram para cá, passou agora ali no telão na hora da oferta, era um chalezinho, caindo os pedaços, e Deus, eu creio que deu o dom da administração, que é um dos dons espirituais que está lá, na segunda lista dos dons em Coríntios, e também está lá em Romanos 12, o dom da liderança, de exercer a liderança. Creio que Deus dotou esses pastores com esses dons, entre tantos outros, e essa igreja prosperou, e foi Deus que deu o crescimento, e graças a Deus por tudo isso.
Mas amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando Cristo olha para Madureira, pastor, quando Cristo olha para Madureira, Felipe, e os demais aqui, Cristo não olha para essa estrutura aqui. Cristo, Ele olha para as minhas obras e para as tuas obras. Cristo, Ele olha para aquilo que nos motiva a fazer a obra de Deus. Cristo, Ele olha para a verdadeira intenção do coração. Cristo, Ele julga aquilo que nos motiva a pregar, a cantar, a investir na igreja, enfim, a exercitar os nossos ministérios. É para isso que Deus olha, é para isso que Cristo olha. Nós avaliamos muitas vezes pelo que é visual, pelo que é palpável, mas Jesus não faz essa avaliação. Assim como Jesus olhava para Sardes, as pessoas olhavam para Sardes e era algo pomposo, algo aos olhos dos homens avivados, talvez era um culto bem fervoroso, era um culto, com bastante adoração, mas Jesus censura aquela igreja. Tem fama de estar viva, mas está morta. E é momento de nós refletirmos com a igreja de Sardes, com a palavra de Deus. Tudo isso é bom, vou voltar a falar, longe de mim querer questionar. Eu quero que cada vez Deus abençoe mais essa igreja, e ela prospere mais em todas as áreas. Mas Deus, quando Ele julga a igreja, Ele está julgando as motivações, Ele está julgando o que vem de dentro, não o que é exterior. Aleluia. Vamos seguir mais um pouquinho aqui, amados, ainda nesse texto. A igreja de Sardes gabava-se de ser avivada, mas caminhava a passos largos para a apostasia. Aquela igreja estava indo para a falência, e o pouco que sobrava da essência do evangelho, do verdadeiro evangelho, estava morrendo. Podemos dizer que aquela é uma igreja praticamente apóstata, uma igreja que se dizia avivada, que se dizia fervorosa, que tinha fama de ser avivada e fama de ser fervorosa. E Jesus disse que eles estão mortos, e que tinha só um restinho ali, um pouquinho dos remanescentes ali. Era uma igreja que estava morrendo. Então, é muito bom vir no culto, é muito bom cantar os louvores, adorar o Senhor, é muito bom. Mas isso tem que ser algo verdadeiro. Isso tem que ser algo que não vire uma rotina, como um clube, como outras entidades, outros meios sociais que nós possamos conviver. Não pode ser algo que vira apenas ritualístico. Não pode ser algo que apenas está na nossa agenda, vir na igreja naquele dia e participar do culto como se fosse um evento social, uma comunidade apenas social. Não pode ser algo assim, tem que ser algo que vem de dentro. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, nós temos que ir muito bons louvores, o grupo, tudo, mas tem que vir de dentro. Não pode ser algo forçado, não pode ser algo para agradar os outros, porque nós viemos ao culto para agradar o Senhor, para render louvores a Deus. Aleluia. E aquela igreja estava apostatando da fé. Podemos dizer que essa seção dos primeiros versículos aqui é as características de uma igreja apóstata, mas uma igreja que era apóstata aos olhos de Deus e viva aos olhos dos homens. Então isso é um alerta para nós. Que culto nós estamos prestando a Deus? O que nós estamos fazendo para o Senhor? Mais um pouquinho aqui, amados. Jesus chama aquela igreja a voltar ao verdadeiro evangelho. Veja que o texto vai dizer assim, o que recebeu e ouviu. Olha que interessante, aquela é uma igreja que tinha recebido a verdadeira palavra de Deus. Jesus vai dizer ali, o que você recebeu e ouviu. Era uma igreja que tinha começado bem, que tinha recebido o verdadeiro evangelho. Era uma igreja que sabia o que era a palavra de Deus. Era uma igreja que sabia qual era a vontade de Deus. Mas era uma igreja que tinha recebido e ouvido, mas não estava praticando. Era uma igreja que tinha recebido e ouvido a verdadeira palavra de Deus, mas não estava vivendo aquilo. A palavra de Deus não estava sendo o centro da vida daquelas pessoas, daquela igreja. E Jesus ainda vai continuar dizendo, primeiro ele diz, aquilo que você recebeu e ouviu.
Depois Jesus chama eles ao arrependimento, porque vai dizer assim, ó: obedeça e arrependa-se. Veja que o texto vai dizer primeiro, você recebeu e ouviu. Depois Jesus vai dizer, obedeça. Obedeça o quê? Aquilo que você recebeu e ouviu, a palavra, a vontade de Deus. Arrependa-se, porque aquela igreja estava andando de forma errada, estava andando de acordo com o curso do mundo. Arrependa-se. Veja que Jesus é misericordioso, chama aquela igreja ao arrependimento, dá mais uma nova chance para eles, chama eles ao arrependimento. Poderia bater o martelo e condenar e acabar, mas arrependa-se, obedeça e arrependa-se, está dando uma oportunidade. Eu fico imaginando essa carta sendo lida na igreja de Sardes. Eu fico imaginando o pastor da igreja pegando a carta, a original lá que ele recebeu de João, e lendo aquela carta na igreja de Sardes. Amados, a igreja ela precisava, aquela igreja, de um avivamento, ou melhor, um reavivamento. E nós também precisamos viver um reavivamento. Aquela igreja, imagina o pastor pregando aquela mensagem para a igreja. Talvez alguém possa pensar, irmão Marcos, essa tua palavra hoje é dura. Mas é a palavra aqui, esse trecho pelo menos, calma, vai vir as bênçãos de Deus. Mas essa palavra é dura que tu está pregando, irmão Marcos. Talvez alguém esteja um pouquinho incomodado com a forma que eu estou me expressando, que eu estou explanando essa mensagem. Mas imagina a igreja de Sardes lá ouvindo essa mensagem. Imagina o pastor pregando e a igreja ouvindo. Aleluia. Silêncio, desespero. Imagina como aqueles irmãos receberam essa mensagem. Foi pregado para eles. Que João mandou para o pastor da igreja, o pastor pregou lá para eles. E Jesus vai concluir dizendo, caso contrário, aquela igreja não obedecesse àquela exortação e não se arrependesse, Jesus viria como ladrão, ia pôr fim naquela história. E o que simboliza que vir como ladrão? É quando eles menos esperar, Jesus ia vir com juízo. O ladrão, ele nunca vem. Se a gente soubesse a hora marcada, a palavra de Deus mesmo diz, a gente não perderia para o ladrão. O ladrão sempre vem quando a gente está desarmado, está despreparado. Então Jesus está dizendo que ele viria como ladrão. Quando eles menos esperassem, ele viria. E o vir de Jesus aqui não é para levar uma igreja imaculada, pura. É para fazer juízo naquela igreja. É para fazer juízo, amados. Quero contar uma história aqui para ilustrar, em tempos mais modernos, que aconteceu, para nós refletir, para convidar vocês a refletir. Certo pastor, percebendo que a igreja dele caminhava no caminho da igreja de Sardes, semelhante à igreja de Sardes, num culto então dominical, mais ou menos, né? A igreja não estava cheia, tinha aqueles que não estavam vindo, ou que vinham só na ceia, ou de vez em quando. Ele anuncia na igreja algo que choca a igreja. Ele anuncia que no próximo domingo, ele faria um culto de funeral da igreja. E lançou aquilo ali, convidou os irmãos para vir no próximo domingo, no culto da funeral da igreja. Pensa, os que não vinham, os que vinham só na ceia, os que não vinham quase, até gente que não era da igreja, a igreja lotou no próximo domingo. Todo mundo curioso para ver o funeral da igreja. E o pastor colocou na frente do altar um caixão e ministrou o culto normalmente. Aquela igreja, gente de em pé, cheinho, né? Todo mundo voltou para a comunhão naquele dia, para ver o funeral da igreja. Ele coloca um caixão tampado, com uma abertura, aquela abertura do rosto só, mas ninguém podia ver o que estava ali dentro. E ele ministra o culto. E no final do culto ele diz que então ele ia fazer a cerimônia fúnebre da igreja. E iria concluir o culto com a cerimônia fúnebre da igreja. Então ele manda todo mundo fazer uma fila e pede que cada um que estava naquela igreja viesse e olhasse dentro daquele espacinho ali para ver o defunto que estava ali. E aí começou a vir um e outro
e outro, e a reação era semelhante. As pessoas paravam, curiosas, né, iam curiosas, olhavam, ficavam um tempo ali atônitas, olhando para dentro, uma cara de espanto, começava a correr as lágrimas nos olhos, baixavam a cabeça e saía, e vinha outro, e vinha outro, e a reação sempre era semelhante. E o que tinha ali dentro ali? Qual era o rosto do defunto? O pastor colocou um espelho dentro daquele caixão. E quando as pessoas olhavam para dentro do caixão, era a sua própria face que estava ali. Era a igreja que estava morrendo. Quando uma igreja morre, todos morrem. E as pessoas olhavam e levavam aquele choque, curiosas para ver o defunto. E elas eram o defunto, cada um era o defunto. Então, amados, eu acho essa história muito linda para nós refletirmos. Porque quando a gente fala de igreja, nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E se a igreja vai ser avivada, todos podem entrar nessa onda desse avivamento. Mas o avivamento começa individualmente. Uma igreja que não quer morrer, tem que lutar para todo mundo viver junto. Para que nós não façamos como esse pastor, chegar na frente e olhar lá os membros daquela igreja e olhar sua própria face. É uma mensagem bem importante para nós refletirmos. Como nós estamos individualmente? Ou é mais fácil apontar, é o fulano, é o ciclano, é o beltrano que são a culpa da nossa igreja estar ruim? Ali, todo mundo foi emparelhado igual. Ali, aquele pastor muito usado por Deus, trouxe a responsabilidade individual de cada um de nós, para uma vida cristã séria, para uma vida individual séria, e para uma vida coletiva como igreja séria, pautada na palavra de Deus. Glória a Deus. Amados, continua a palavra aqui. Quero fazer leitura então dos versos 4 até o verso 6, que diz assim: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo hoje para essa igreja. Primeiro ponto aqui, amados. Mesmo em uma igreja majoritariamente morrendo, que era o caso de Sardes, apostatando da fé, ali existiam cristãos genuínos, que não se contaminaram com as aparências, que não vestiam a máscara do falso evangelho, nem do falso avivamento, mas permaneciam fiéis a Cristo. Aleluia! Amados, mesmo num ambiente que está caminhando, uma igreja, que não é o nosso caso aqui, glória a Deus, que está caminhando para a apostasia, que está mergulhada em pecados, mesmo em uma igreja corrompida de cima para baixo, de baixo para cima, Deus não vai descartar os verdadeiros crentes. Jesus não vai descartar aqueles que permanecem fiéis. E eu quero trazer uma citação agora minha, uma experiência minha. Eu sou professor de teologia há muitos anos. Há muitos anos eu dou aula de teologia. E nessa experiência que eu tenho de anos e anos dando aula de teologia na igreja, várias vezes surgiu uma situação bem semelhante. Quando a gente vai falar de outras religiões, de doutrina, a gente fala de algumas igrejas, algumas denominações lá no curso. É uma metodologia diferente, é um curso de teologia. É um lugar para isso. E aí quando a gente vai falar de algumas religiões, de algumas denominações cristãs, vamos colocar assim, eu não vou citar nomes aqui, de maneira nenhuma, a gente coloca, essa denominação, ela caminha para um erro por causa que ela adotou o evangelho da prosperidade. Essa outra denominação cristã adora santos, imagens, é idolatria, e a gente cita algumas coisas, né?
E ali naquela explanação, frequentemente, vários alunos fizeram mais ou menos a mesma pergunta ou a mesma afirmação. Professor, mas tu chama aquela igreja de cristã, tu chama de cristão, que lá tu não pode dizer que são cristãos. Lá não é igreja cristã, lá não tem cristão, eu duvido. Né? Eu entendo os alunos assim naquela... Eu disse, não, calma. Irmãos, até no lixão pode nascer uma flor. Mesmo que uma igreja, e a gente tem que olhar e entender a teologia, entender que tem igrejas que caminham para um lado errado, que ensinam um evangelho errado, mas isso não nos dá o direito que lá não existe salvos, que lá não existe verdadeiros cristãos, que lá não existe pessoas que não mancharam as suas vestes, que não se corromperam. Lá existe, assim como em Sardes existia, alguns que estavam numa igreja totalmente corrompida aos olhos de Deus, mas que não mancharam as suas vestes. Ainda assim, nos dias de hoje, em qualquer igreja cristã que prega a palavra, que fala de Cristo, lá pode haver salvação. Eu sempre digo para os alunos, quem sou eu para fazer o papel de Deus? Para dizer que alguém é salvo ou não é salvo, por onde está congregando, por onde está caminhando por um tempo. É só Deus que olha e sonda os corações. É só Deus sabe quem se converteu verdadeiramente. Assim como a regra vale para o outro lado. Muitas igrejas sadias, boas, tem muita gente dentro das igrejas que não se converteram de verdade. Por mais que a igreja tenha doutrina, por mais que a igreja seja bíblica, por mais que tenha uma adoração verdadeira, tudo, tem pessoas que às vezes são cristãos nominais. E isso é a palavra de Deus que ensina. Então não vamos apontar os dedos por aí, né? Temos que sim entender erros teológicos, doutrinários de algumas denominações e correntes cristãs, mas cuidem para nunca apontar o dedo e juntar todo o pacote e jogar lá no lago de fogo e enxofre, porque Deus sonda os corações, e até no lixão pode nascer flor. Aleluia! Não vamos ser julgadores, amados. Não vamos ser julgadores, vamos prezar pela sã doutrina. É um teólogo, um professor de teologia que está falando isso. Mas não vamos ser julgadores, não vamos julgar o livro pela capa. Mais aqui ainda, amados, e aqui a gente, é lindo as cartas, uma coisa linda das cartas do Apocalipse, porque elas têm uma mesma estrutura. Jesus começa se apresentando, dizendo que a carta é para tal igreja, para o anjo da igreja, para o pastor da igreja, começa com uma palavra de que ele é o verdadeiro Cristo, né? Sempre uma simbologia ali, e já começa com aí o corpo da carta é críticas e elogios, ou elogio e crítica, ou só elogio. É isso todas as 7 cartas. É a mesma estrutura. E ele sempre acaba com uma palavra de bênção. Todas elas. Tem a crítica, tem a exortação, ou uma ou outra, ou as duas, e acaba com uma palavra de exortação, de bênção. Exorta, corrige, mas acaba com uma promessa maravilhosa. Por quê? Para que aqueles irmãos lá em Sardes, ao ouvir aquela mensagem, pensar, e agora, assim como Pedro, quando pregou o primeiro sermão, está lá em Atos 2, aquela palavra dura, Pedro aponta o dedo e diz, vocês que estão aqui me ouvindo, sabe o que vocês fizeram há poucos dias atrás? Vocês mataram Cristo, o Messias. E qual era a pena naquela época que quem matava um inocente? A morte. A pena era a morte. E eles desesperados olham lá para Pedro e os demais e dizem, agora, compungiu-se-lhes o coração, diz, rasgou o coração deles, uma faca cravou. E agora o que a gente faz? Vamos ser condenados, vamos morrer também numa cruz para pagar? E Pedro fala, né? Arrependam-se e sejam salvos, e sejam batizados, e recebam o Espírito Santo. Quando eles esperaram a condenação pelos erros deles, Pedro se levantou e pregou o Evangelho. Quando os irmãos de Sardes sentiram a culpa dos pecados que eles estavam imersos, mergulhados, vem a palavra de Cristo no fim da carta. Arrependa-se, mude, obedeça, e vem essa exortação linda que vai dizer, Jesus encerra dizendo que aqueles remanescentes, e também a gente pode incluir aqueles que se arrependeram, ele vai encerrar dizendo que aos verdadeiros cristãos, a promessa que eles estariam com seus nomes escritos no livro da vida. Aleluia. E serão reconhecidos como vencedores diante de Deus, e terão as suas vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro.
Aleluia. Aleluia. Amados, é muito linda essa exortação final de Cristo. Aos que perseverarem, independente das circunstâncias, numa igreja boa ou numa igreja ruim, aos que perseverarem, independente do que acontecer, estarão com as suas vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, terão o seu nome escritos no livro da vida, e só tem o nome escrito no livro da vida quem é salvo. Esse é o livro mais importante que existe, é o livro da vida, e lá Deus escreve o nome só dos salvos. E quando Deus escreve o teu nome, o meu nome, os nomes no livro da vida, Ele não olha para a placa da igreja, Ele não olha daí para a condição daquela igreja, se ela é avivada, se ela é morna, se ela é viva, Ele olha individualmente para cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. E nós não vamos poder chegar lá e dizer, mas a minha igreja ensinou errado, se quem for condenado não vai poder dizer, eu aprendi isso, eu fiz aquilo, era boa ou era ruim. Não, é individualmente, a salvação é individual. É responsabilidade de cada um entregar sua vida a Cristo, ser salvo. É uma ação do Espírito Santo em nós. É Ele que opera a salvação em nós, mas é só por aqueles verdadeiros cristãos. Amados, eu quero encerrar essa mensagem aqui com essa conclusão com 2 pontos aqui, para reforçar tudo que foi pregado nessa noite. Primeiro, aprendemos com a igreja de Sardes que não são as coisas externas que contam na avaliação divina, mas as verdadeiras intenções e ações. Devemos ser uma igreja avivada, e isso inicia em cada um de nós. Deus, Ele vai julgar cada um de nós individualmente pelas nossas obras, pelas nossas ações, e se verdadeiramente nós entregamos a nossa vida a Cristo. Isso é individual, mas o desejo de Deus é que nós sejamos uma igreja avivada coletivamente. E o avivamento que Deus espera, às vezes no meio teológico, às vezes é um pouco mal compreendido o que é um reavivamento. É melhor que avivamento, até um reavivamento da igreja. A igreja precisa se reavivar o tempo todo. Às vezes tem pessoas que acham que avivamento é marcar um culto e de botar um cartaz lá, hoje é um culto de avivamento, dá um título para o culto. Algumas pessoas acham que avivamento é marcar uma campanha no final de semana, de não sei quantas, quinta, terça, sexta, sei lá, domingo de avivamento. E a palavra de Deus não diz que isso é. Eu não estou dizendo que é errado buscar um avivamento na igreja, mas isso não é um avivamento. Se você for ler lá em Abacuque capítulo 3, verso 2, Abacuque vai dizer, faz de novo, Senhor, nos tempos antigos, como antigamente, aviva a tua obra. E esse versículo é muito usado nas campanhas de avivamento, aviva a tua obra, ó Senhor. Só que pegam só uma parte do versículo, a continuação diz assim, ó, ao longo dos anos. Em outras traduções, aviva a tua obra, Senhor, neste tempo. Então aquilo quer dizer o que? O próprio texto que é usado nas campanhas de avivamento, na maioria das vezes, o avivamento não é uma noite, o avivamento não é umas semanas que a gente busca avivamento, o avivamento é algo que tem que ser contínuo, permanente e, como fala a palavra, ao longo dos anos. Nós não podemos buscar uma fogueirinha, nós não podemos buscar uma palha, um fogo de palha. Avivamento é fogo de lenha, avivamento é ao longo dos anos. Se você quer saber se uma igreja fez uma campanha, buscou avivamento, se ela foi avivada de verdade, não meça pelo que aconteceu na noite do culto de avivamento, ou na campanha do culto de avivamento, meça pelo resultado que vai acontecer depois. Se as pessoas que participaram, que se encheram do Espírito Santo, vão sair por aí pregando o Evangelho, meça se a igreja cresceu, meça se almas vieram para Cristo através daquela campanha, daquele culto.
Porque se passar um ano depois, a congregação tiver com o mesmo número de membros, na mesma situação, ninguém se levantou para pregar o Evangelho de uma forma diferente, desculpa, mas isso não é avivamento bíblico. No máximo, na melhor das hipóteses, é uma experiência espiritual boa, uma renovação individual, né? Ali uma espiritualidade manifestada, mas avivamento é medido pelo resultado e ao longo do tempo. E o desejo do meu coração é que nós buscamos aqui nessa igreja o avivamento, mas um avivamento que tenha resultado, que tenha crescimento, que tenha qualidade, que tenha crescimento da pregação da palavra. Porque quando a gente cresce, não é para ter esses bancos cheios aqui que a gente quer a igreja cheia, é para ter o livro da vida, cada vez mais nomes lá. Aleluia. Para isso precisa desse avivamento, precisa de uma igreja cheia, não de pessoas, mas de novas criaturas. Aleluias. John Wesley, grande avivalista do século XVIII, certa vez disse, e o que eu vou falar aqui vale para todos os ministérios, vou falar porque é o meu, tá? Um dos meus. Ponha fogo em seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo. Ou ponha fogo no teu sermão, ou põe no fogo. Ou ponha fogo no teu ministério de louvor, ou queima os teus instrumentos. Ou ponha fogo no teu ministério do diaconato, ou não recepciona mais ninguém. O que é pôr o fogo? É fazer com vontade, é fazer com buscando o Espírito Santo, é fazer para Deus, é cada um fazer a sua parte. Aqui a citação de John Wesley é a pregação. Ou ponha fogo no que tu faz na obra de Deus, ou põe fogo naquilo que tu faz, para ser queimado. Só assim nós vamos conseguir um verdadeiro avivamento. Essa igreja de Sardes necessitava de um reavivamento, e nós necessitamos também de um reavivamento. Aleluia. Segundo e último ponto, e aqui eu encerro. Aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida serão condenados ao lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. É forte isso. Só tem, para Deus, esse livro é um livro espiritual, amados. Esse livro da vida é o livro mais importante que existe. Ele é até mais importante que esse livro aqui, que é a Bíblia, porque esse aqui é a nossa guia, é o nosso guia, é a própria palavra de Deus para nós. Mas quantos escutam e leem a Bíblia e não se convertem? Quantos são expostos à pregação do Evangelho, tem uma Bíblia, lê, pesquisa, estuda, mas não se entrega para Cristo? Aqui é a porta, aqui estão as regras de conduta e fé da nossa caminhada cristã nessa vida. Mas o livro da vida não é um livro humano. O livro da vida, existem muitos livros no mundo. A Bíblia eu julgo o mais importante de todos, pois é a palavra de Deus. Eu mesmo sou um leitor ávido, já li muitos livros e leio, nunca paro de ler, estou sempre lendo, e tem muitos bons livros. Mas o livro mais importante de todos é o livro da vida. O livro da vida é como uma certidão de nascimento, aonde Deus, cada pessoa que se converte, que ouve a pregação do Evangelho, que aprende da morte sacrificial de Cristo, da sua ressurreição, do preço do pecado que Ele comprou na cruz, e se converte, se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Cristo, Deus, o Deus poderoso, pega o livro espiritual dele e escreve o nome no livro da vida. É o livro de certidão de nascimento, mas é diferente da certidão de nascimento aqui que nós temos. Quando nós nascemos, o cartório emite uma certidão de nascimento, e quando nós morremos, o mesmo cartório emite uma certidão de óbito. Então são duas certidões. O livro da vida, quando nós nascemos de novo, quando nós viramos uma nova criatura, como o próprio Jesus nos ensinou, Deus, Ele escreve o nome do livro da vida para nunca mais apagar. E a gente vai morrer aqui, o nosso livro, o nosso nome vai estar lá no livro da vida. Mas quem não tiver um nome no livro da vida, Apocalipse 20, 15, você pode ler. Você pode ler. Aqueles que não estiveram seus nomes gravados no livro da vida serão lançados no lago de fogo que arde eternamente. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
vai passar a eternidade com Satanás, com os anjos caídos e com os condenados, para sempre, sofrendo. Mas, amados, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, passarão a eternidade com Deus. Apocalipse 21 e 27, diz que só vai morar no céu quem está escrito no nome no livro da vida. Não tem ninguém que vai morar no céu que não tem seu nome escrito no nome do livro da vida. Aleluia, aquele nome escrito no nome, aquele livro com o nosso nome escrito, é o livro mais importante que o nosso nome pode constar. Por mais que nós venhamos a escrever bons livros, bons materiais, né? Tenha lá, ó, o escritor foi o Marco, foi o Filipe, foi o pastor Paulo, foi o pastor Douglas. Aonde o nosso registro do nosso nome é mais importante nessa vida, é no livro da vida de Deus. Aleluia, está lá, ó. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa contaminação e mentira. Está falando do céu, da Nova Jerusalém. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Desejo do meu coração, amados, é que essa palavra nos exorte na medida que ela é feita para exortar, nos confronte na medida que ela é feita para confrontar, mas que nos traga essa bênção, que nos traga esse conforto e esse desejo de ser um verdadeiro cristão, esse desejo de ter o nome gravado no livro da vida, gravado por Deus, para poder estar na eternidade com Deus. Aleluia.